pessoal, eu sou Larissa Faria, sou professora do projeto Iluminar, eu dou aula de exatas e hoje eu vim dar uma aula para vocês de matemática, que é um assunto muito importante e muito recorrente, que é as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos lá? E hoje eu vou dar uma aula de matemática para vocês, de um tema que é muito importante, muito cobrado no Enem e em vestibulares, que é trigonometria no triângulo retângulo, que seria a gente ver as funções trigonométricas dentro do triângulo retângulo, que é um dos triângulos mais utilizados em exercícios. Mas afinal, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que nós temos um ângulo reto. Mas o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo nada mais é do que um triângulo que dois lados deles são perpendiculares. Este lado é perpendicular a este, formando assim um ângulo reto entre eles, um ângulo de 90 graus. Esse triângulo retângulo, a gente vai ter alguns nomes para esses lados dele. Ele vai ser chamado de cateto, os lados, cateto, e o lado oposto, está oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Isso a gente lembra da fórmula famosa, da fórmula de Pitágoras, lembram? Da fórmula de Pitágoras, ela é importante, que nós temos hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos, vou por cateto 1 ao quadrado, cateto 1 ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Em que esses catetos, a gente geralmente usa as denominações de cateto adjacente e cateto oposto. Mas o que seria esse cateto adjacente e oposto? Eles não são fixos. Eles são catetos que são adjacentes ou opostos aos ângulos que estão próximos dele. Além do ângulo reto, nós temos dois outros ângulos que formam um triângulo. Afinal, um triângulo tem três ângulos internos. Então, nós vamos ter aqui um ângulo alfa e um ângulo beta, por exemplo. Este cateto, ele é adjacente ao ângulo alfa e oposto ao ângulo beta. Já este cateto é adjacente ao ângulo beta e oposto ao ângulo alfa. Então, quando falamos de cateto adjacente, cateto oposto, nós estamos falando isso em relação a um ângulo. Então, se eu falo que este cateto chamo de A, e eu falo que ele está adjacente a um ângulo, eu estou falando que ele está adjacente ao ângulo alfa. Então, eu estou referindo ao ângulo alfa. Isso é bem importante. Se eu falo que ele é oposto, eu estou me referindo ao ângulo beta. Certo? Essas informações são bem importantes e a fórmula de Pitágoras em si também é muito importante. Então, essa fórmula é muito importante. Então, a gente pode achar esses lados desse triângulo. Se a gente tem dois lados, a gente pode achar através dessa fórmula. Por exemplo, chamando de A, B e C, seria C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Se eu tiver dois números, eu acho o terceiro, e vice-versa. Mas a gente vai ver agora as relações trigonométricas dentro do triângulo retângulo. Porque lembram que a gente via lá na trigonometria as funções seno, cosseno e tangente? Então, a gente vai ver como que esse seno e esse cosseno se projetam dentro do triângulo retângulo. Para isso, é muito importante a gente lembrar o seno e o cosseno e a tangente desses principais ângulos, que são o ângulo de 30 graus, o de 45 e o de 60.
Porque eles são ângulos comumente usados e que muitas vezes eles não vão dar pra gente, num exercício, o valor do seno, cosseno ou tangente desses ângulos. De outros ângulos, normalmente eles vão te dar, mas desses, eles não vão te dar, porque a gente tem que saber a tabelinha. Então, lembrar que seno de alfa é meio, de 45 raiz de 2 por 2, de 60 raiz de 3 por 2, cosseno de 30 raiz de 3 por 2, cosseno de 45 raiz de 2 por 2, cosseno de 60 meio, tangente de 30 raiz de 3 por 3, tangente de 45, 1 e tangente de 60 raiz de 3. Decorar esses valores é importante e a gente acaba que vai decorando conforme a gente vai fazendo muitos exercícios, porque sempre estão aparecendo. Então, nós vamos ver como que nós vamos ter essas funções trigonométricas. Primeiro, vamos ver a função seno. A função seno vai ser... O que vai ser a função seno? Eu vou chamar esse ângulo de alfa. O seno nada mais é do que cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de alfa, que é este ângulo que eu chamei de alfa, vai ser cateto oposto. Vamos dar nome aos catetos? Ó, esse cateto é o CB, que tá do ponto C ao ponto B. Esse é o cateto AC, que tá do ponto A ao ponto C. E a hipotenusa é a AB, certo? Que é do ponto A ao ponto B. Então, nós temos que o seno de alfa é cateto oposto. Qual o cateto oposto de alfa? Cateto oposto de alfa é o que está à frente do alfa. Então, é o cateto CB. CB sobre a hipotenusa. A hipotenusa é... Então, nós temos que o seno de alfa é CB sobre AB. E se eu chamar esse ângulo aqui de beta, eu tenho que o seno de beta é quanto? O seno de beta vai ser o quê? Cateto oposto do beta. Cateto oposto do beta é o AC. AC sobre a hipotenusa. AB, certo? Esse AC, CB, AB nada mais são do que valores. Por exemplo, se eu dissesse que o AB é 5 e o CB é 4 e o AC é 3, eu falaria então que o seno de alfa ele é igual ao quê? O CB vale o quê? 4. E o AB vale quanto? 5. 4 sobre 5. Esse é o seno de AB, de alfa, desculpa. Quanto é o seno de beta? Ele é AC, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, 3/5. Esse é o seno de beta. Fácil, não? Gravando essa fórmula, seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Não podemos esquecer, no triângulo retângulo, nós temos que seno igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. É o cosseno. O cosseno já vai ser diferente a forma. Cosseno, que a gente chama de cos, de um ângulo θ, vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Por que adjacente, Larissa? Adjacente é que significa que está ao lado. Então, vai ser o cateto que está do lado do ângulo. Então, eu tenho aqui um ângulo beta e aqui um alfa, como eu tinha dito. Aqui a gente tem o lado AB, que eu falei que tem medida 5. Aqui o lado CB, que tem medida 4. E aqui o lado AC, que tem medida 3. Então, nós temos o ângulo alfa, cosseno de alfa. Cateto adjacente. Qual cateto está do lado do alfa? O ângulo alfa é esse.
Então, nós temos um cateto que está do lado que forma ele. Tem um cateto aqui e temos outro cateto aqui. Qual cateto está adjacente ao alfa? Vocês concordam comigo que é o cateto AC, que é igual a 3? Então, cosseno de alfa é igual a AC sobre a hipotenusa AB. Em valores, é igual a 3 sobre 5. Já o cosseno de beta é igual ao cateto adjacente ao ângulo beta. Qual cateto está ao lado desse ângulo beta? É o cateto CB. O cateto CB, ele tem o valor dele, que é 4, e a gente vai dividir sobre a hipotenusa, que é 5. Então, nós temos que aqui o cosseno de alfa e de beta. Nós notamos, se vocês perceberem, que nesse exercício eu achei que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Vocês podem ver, vou redesenhar o triângulo, e vocês vão ver que a gente tem exatamente isso, que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Por que disso? Porque os ângulos do triângulo, esses dois ângulos são ângulos complementares, ou seja, um triângulo ele tem a soma dos ângulos internos igual soma dos ângulos internos, vou chamar gama, internos, igual a 180 graus. Se eu tenho um ângulo de 90, eu vou ter esse ângulo x mais y igual a 90 graus também, certo? Que é o que falta para dar 180. Nós temos 90 mais 90 igual a 180. Como eles são somados dão 90, a gente sabe que eles são ângulos complementares. Então, todos os dois ângulos, além do ângulo reto, que são ângulos agudos, que são ângulos menores que 90 graus, desses triângulos, eles vão ser complementares entre si. Falo isso do mesmo triângulo. Então, num triângulo retângulo, eu vou ter o ângulo reto e mais dois ângulos. Esses dois ângulos vão ser complementares, ou seja, eles somados, eles dão 90 graus. E por causa disso, o seno e o cosseno deles é o oposto, certo? O valor do seno de um é igual ao cosseno do outro. O cosseno de um é igual ao seno do outro, certo? Agora nós vamos ver a função tangente. A função tangente de um ângulo nada mais é do que eu dividir a função seno pela função cosseno de um ângulo. Mas ela também eu vou provar para vocês que ela é a função seno dividido pela cosseno, porque ela é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Larissa, não tô entendendo. A gente tem duas fórmulas? Não, a gente tem a mesma coisa. Lembra que a gente viu nos exercícios anteriores que aqui era o ângulo alfa, aqui era o ângulo beta. Nós tínhamos 5, 3 e 4 para os catetos. Nós tínhamos que o seno de alfa era 4/5, certo? E o cosseno de alfa era 3/5, certo? Cateto aqui, seno cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno cateto, seno cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá, nós temos isso. Agora vamos fazer a tangente com essa fórmula para eu provar para vocês. Tangente de alfa vai ser igual, então, cateto
oposto, 4, dividido sobre cateto adjacente, 3. Então, eu sei que a tangente de alfa é 4 sobre 3. E eu sei que o seno é esse valor e o cosseno é esse. Se eu divido o seno 4 sobre 5 dividido sobre 3 sobre 5, eu vou chegar no valor de 4/3. A gente faz divisão de fração, em que a gente inverte a segunda e multiplica as frações e chega nesse valor de 4/3. Então, nós sabemos que isso é igual a isso, certo? Então, eu te provei que essas duas fórmulas nos dão a tangente, mas essa fórmula a gente usa muito na trigonometria. No triângulo retângulo, a gente vai usar mais a fórmula igual a gente usou do seno e cosseno, com os catetos, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, basicamente, as funções trigonométricas no triângulo retângulo são essas: seno, cosseno e tangente. E elas são simples. Elas envolvem cateto oposto, cateto adjacente na tangente, cateto oposto e hipotenusa no seno, e cateto adjacente e hipotenusa no cosseno. Gravando isso, você consegue resolver qualquer questão. Por exemplo, nós temos aqui um exercício. Esse exercício, ele nos dá que este ângulo vale 60 graus. Que este cateto, que é o quê? É um cateto adjacente desse ângulo de 60 graus. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus ao ângulo de 60 graus. Desculpa, ele é adjacente ao ângulo de 60 graus. Esse cateto adjacente ao ângulo de 60 graus vale 8. E esse outro ângulo vale... E a hipotenusa vale x. Como que eu vou descobrir o valor de x? Eu sei que o cosseno de 60 graus é igual a meio. Que eu mandei vocês decorarem a tabelinha. Cosseno de 60 graus igual a meio. Eu sei que o cosseno de 60 graus é igual a meio. E o que é o cosseno de 60 graus? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Igual a meio. O que é o nosso cateto adjacente? O nosso cateto adjacente, como eu disse, é o 8. 8. E a nossa hipotenusa é o x que nós queremos encontrar. 8 sobre x igual a meio. X, 1 vezes x igual a 2 vezes 8. X igual a 16. Fácil? Fácil, não? Agora ninguém mais vai errar isso, certo? Por quê? Lembra que a gente falou do triângulo, da fórmula do Pitágoras, que a gente poderia usar? No Pitágoras a gente precisa de 2 lados para achar o terceiro. Aqui com um a gente já acha o outro, a gente só precisa de um lado e um ângulo. Tendo um lado e um ângulo, a gente já acha os outros 2 lados. A gente já acha tudo desse triângulo, a gente acha outro ângulo dele, a gente acha tudo. Então facilita muito.